Olá, tudo bem? Eu sou a Cleide, psicóloga, terapeuta cognitiva, comportamental e estou aqui hoje para falar um pouquinho com você sobre o treino de habilidades sociais. Você já ouviu falar sobre isso, sobre habilidades sociais? As habilidades sociais, elas são muito importantes para nós, para os nossos relacionamentos, para a nossa produtividade, para o nosso bem-estar. Mas muita gente não sabe, né, sobre isso, sobre esse assunto. Muita gente ainda não passou por um treinamento de habilidades sociais ou mesmo não desenvolveu essas habilidades sociais. Então vamos lá, né? Vamos compreender um pouquinho desse termo. O que são habilidades sociais? Habilidades sociais são compostas pelo nosso repertório comportamental, no qual nós nos relacionamos com as outras pessoas. As habilidades sociais, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida, ao longo do nosso desenvolvimento. Desde criança nós vamos aprendendo um repertório comportamental, uma forma de expressar. As habilidades sociais, ela está muito relacionada à nossa forma de comunicação. Como eu me comunico com o outro, como eu falo com o outro, como eu me posiciono diante de determinada situação. Bom, algumas pessoas, elas vão ter uma certa dificuldade de se posicionar, de se sinalizar para o outro aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa. Outros vão expressar isso de forma excessiva, dominadora. E existem aqueles que conseguem comunicar o que pensam, o que sente, de forma que não denigre a imagem do outro, que não impõe a sua vontade, mas expressa aquilo que ela sente, o que ela pensa, tá? Então, nós vamos compreender que a comunicação é um dos pontos fundamentais do treino de habilidades sociais. E a comunicação, ela pode ser verbal, que é a nossa comunicação oral e escrita, e ela pode ser também a comunicação que a gente chama de não verbal, que são os nossos gestos, os nossos olhares, a nossa postura corporal. Tudo isso vai comunicar com o outro as nossas atitudes, vai comunicar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Bom, é importante que a gente desenvolva um repertório comportamental que seja habilidoso. Por isso se chama habilidades sociais. E uma habilidade eu posso adquiri-la em qualquer momento da vida, né? Treinando essa habilidade, como o nosso próprio canal chama, treinando para a vida. Então nós podemos treinar esses comportamentos, podemos adquirir nova forma de se posicionar, ainda que a gente até hoje não tenha sido muito assertivo nos nossos comportamentos. Bom, Cleide, mas então, o que quer dizer isso, esse treino? O que é uma comunicação boa ou uma comunicação que não me ajuda nos relacionamentos? Bom, é importante lembrar que nós temos 3 formas principais de desempenho social nosso, onde nós nos comunicamos de uma forma passiva. O passivo é uma das formas de comunicação. O que quer dizer essa forma passiva de se comunicar? Quer dizer quando a pessoa ela não expressa aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja. Muitas vezes ela fica calada diante de algumas situações. Em geral, essas pessoas têm pensamentos tais como: a minha opinião não é importante, não adianta nada eu falar, é melhor eu ficar calado, é melhor eu aceitar tudo para não gerar conflitos. E ela se sabota nesse sentido, não expressando o que ela pensa, o que ela sente. Geralmente são pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Quando alguém pede alguma coisa para ela que ela não pode fazer ou que não está ao alcance dela, ela acaba por dizer que vai fazer, mesmo aquilo não sendo a vontade dela.
Bom, e aí? Se ela faz isso de forma que ela não está satisfeita, ela vai internalizando um mal-estar. Ela vai se sentindo mal por não se expressar, ela vai se desvalorizando e a cada vez mais vai aumentando a dificuldade de expressar, porque a autoestima vai ficando rebaixada, a sensação de derrota, de que não vale a pena, de que o outro tem a razão, de que o outro é melhor, de que a opinião do outro é melhor que a minha, né? E às vezes isso vai gerar um mal-estar tão grande que pode levar essa pessoa até um adoecimento, né? A uma depressão, a uma ansiedade, a um conflito interior, ao isolamento, a uma sobrecarga de tarefas, porque ela não conseguiu dizer não nos momentos oportunos. Mas nós também temos um outro tipo de comportamento, de desempenho social na comunicação, que é chamado de comportamento agressivo. São as pessoas que, na maioria das vezes, são caracterizadas como dominadoras. A pessoa que quer dominar o outro com a sua opinião, com autoritarismo, então ela se comporta de forma a expressar o que ela quer, o que ela deseja, os sentimentos dela, os pensamentos dela, a vontade dela, de forma opressora, de forma que ela impõe ao outro com agressividade, às vezes agressividade nas palavras, na forma de falar, às vezes com agressividade nos gestos, às vezes até mesmo com agressividade física, né? Então ela quer impor a vontade dela a qualquer preço, a qualquer custo. Geralmente gritam, geralmente exigem muito do outro, né? E isso também não é um comportamento adequado, porque costuma essa pessoa posterior se sentir culpada, se sentir mal por ter tratado o outro mal, por ter agredido o outro, né? E gera dentro dela também um conflito interno, assim como um conflito externo, porque ela vai afastando as pessoas dela. As pessoas vão tendo dificuldade de conviver com ela, as pessoas ficam com medo dela, com medo das reações dela, e isso não é legal. E aí nós temos o terceiro desempenho social, que é muito importante, né? Que é o que a gente deve tentar preservar e tentar executar nas nossas relações, na maioria das nossas relações, que é o comportamento assertivo, a forma de se expressar assertivamente. O que seria isso? Né? Seria você colocar a sua opinião, você expor os seus sentimentos, os seus pensamentos nas relações de forma a não denegrir ao outro, a não humilhar o outro, né? Então, você conseguir construir uma relação harmoniosa, né? Dizendo talvez, penso que poderíamos fazer dessa forma, mas a sua opinião também é importante. O que você pensa? Qual acordo nós podemos chegar, né? Em que posso te ajudar, né? Dizer não na hora certa. Olha, eu não posso te ajudar nisso, mas eu posso te ajudar de alguma outra forma, né? Então são algumas dicas para que a gente possa exercitar a nossa assertividade. Tratar a pessoa pelo nome é importante quando você vai conversar com alguém, dizer o nome dela, olhar nos olhos. Também a pessoa assertiva, ela escuta o outro. Então é necessário às vezes que a gente escute o que o outro está nos dizendo sem tirar conclusões precipitadas, sem interromper o outro e completar o que ele está falando antes mesmo dele terminar. Porque quando a gente escuta bem, quando a gente presta atenção no outro, nós temos condições de dar respostas mais assertivas, respostas melhores, né? E a gente também vai estar nos colocando no lugar do outro, né? Praticando um pouco da empatia. Se fosse eu, né? Como que eu gostaria de ser tratado? Se fosse eu, como que eu gostaria que o outro se reportasse a mim diante desta situação?
Então vale a pena pensar sobre isso, pensar sobre os seus comportamentos, como você tem expressado diante do outro e nas suas relações, né? Se você está expressando de uma forma saudável ou se você tem expressado de forma passiva, ou seja, não se expressado e guardado tudo internamente, e às vezes você está adoecendo com isso, adoecendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Ou se você está sendo agressivo, fazendo com que o outro adoeça, com que o outro seja oprimido e você se sentindo mal também com esta situação. Bom, é claro, gente, que nenhum momento da vida, que na vida tem momentos que a gente vai ser um pouquinho de cada coisa, tá? Não tem como ser 100% assertivo em todos os momentos. Então, digamos aí que você se depara com uma pessoa que está num momento extremamente agressiva. Ela está gritando, brigando, nervosa. Nesse momento, talvez seja aconselhável que você fique passivo, que você se cale, né, por um tempo, deixe ela expressar o que ela quer expressar e depois, num outro momento, você retome isso com ela. Olha, aquele dia que você fez isso, eu não gostei, não foi legal, eu me senti mal, né? Eu não gostaria que isso repetisse novamente, né? Então você será assertivo. Porém, naquele momento você recua para não causar um conflito maior, né? Também existem momentos quando a gente está defendendo uma causa, quando a gente tem algo muito importante para poder defender, até mesmo, por exemplo, numa partida de futebol. Às vezes os jogadores, o atacante, ele precisa jogar de forma agressiva, né? Ele precisa se posicionar para fazer valer, às vezes, o direito dele, o chute, o gol, etc, né? Então, não é sempre que nós vamos ser assertivos. Mas se nós formos assertivos, a maioria das vezes, nós seremos mais saudáveis. Muita gente me pergunta, Cleide, qual o benefício disso? Qual o benefício de eu ser assertivo, né? Então, o benefício principal é o seu bem-estar. Você vai se sentir bem com você mesmo, porque quando eu sou assertivo, faz bem para mim, faz bem para o outro. E se eu estou promovendo o bem-estar, eu vou ter uma saúde física melhor, uma saúde mental melhor, eu vou ficar mais leve, eu vou encerrar os meus conflitos, as minhas discussões naquele momento, eu não vou carregar aquilo dentro de mim e ficar repensando se eu fiz certo, se eu fiz errado, se eu não fiz, né? Ter que ficar pedindo desculpa depois, isso é muito chato, né? Então, ser assertivo promove bem-estar. Promove alegria, promove satisfação, qualidade de vida e qualidade nas relações. Você consegue manter relações mais produtivas, relações mais calorosas, mais duradouras e harmoniosas, né? Bem como no seu ambiente de trabalho. Você consegue manter uma harmonia no seu ambiente de trabalho, você consegue trabalhar com mais produtividade, com mais energia, quando se é assertivo, tá? Então, nesse dia de hoje, eu te convido a um desafio. Que tal você praticar alguma atitude de assertividade, né? E aí você pode compartilhar aqui, deixar o seu comentário também nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? E eu te aguardo, né, nos próximos vídeos falando de mais e mais coisas importantes para a nossa vida, para termos um bem-estar, uma qualidade de vida, para sermos melhores a cada dia, tá bom? Então não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. E se tem algum tema que você gostaria que eu falasse aqui no canal, você pode deixar aí nos comentários também. Um beijo e vamos fazer a prática, sermos mais assertivos nesse dia de hoje.